Meus amigos, mais um jogo, mais um Fluminense deplorável e desesperador dentro desse Campeonato Carioca. Será que não vai ter um jogo desse Campeonato Carioca que vai acabar e a gente vai virar e falar bem assim, bom jogo do Fluminense, jogou bem, evoluiu, olha só como funcionou. O jogo da Portuguesa foi uma espécie de enganação para o que tá vindo pela frente e o que continua vindo. O Fluminense empatou com o Boa Vista na misericórdia, tá? Conseguiu o empate aos 42 do segundo tempo e quase tomou o segundo gol aos 51 do segundo tempo. O Fluminense não mereceu ganhar do Boa Vista. Aí você pode estar falando isso, falando, Gabriel, que isso, pô? Eu acabei de olhar os números aqui da Flash Score, eu vou deixar aqui do lado, os números inclusive, para você ver. Olha só, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui ao mesmo tempo que eu tô falando isso daqui. Deixa eu ver aqui, Flash Score. Ó, vou botar aí na tela para vocês, tá? Só para vocês terem a noção. Aqui, ó. Flashcore, Campeonato Carioca. Amanhã tem Madureira e Maricá, né? Ó, a tabelinha aí, ó. O Fluminense onde tá aí, ó. Fluminense em nono. Fluminense Boa Vista. Vamos ver as estatísticas. Você tá falando, Gabriel! Mas o Fluminense teve 63% de posse de bola. O Fluminense teve 31 finalizações. O Fluminense foi muito superior à equipe do Boa Vista. O goleiro deles fez 7 defesas. O Fluminense foi muito superior. Como você ousa dizer... Olha aqui o outro também, ó. 86% de passes certos. O Fluminense trocou mais de 500 passes no jogo. O que é isso? Como você ousa dizer que o Fluminense não foi tão superior ao Boa Vista? Porque número engana às vezes. A estatística, e a Flashcore é muito boa com estatísticas, inclusive com tempo real também de jogos, recomendo que você baixe o aplicativo, o link vai estar aqui na descrição, são apoiadores aqui do canal Raiz Tricolor. As estatísticas também podem mentir. As estatísticas são um apoio para a análise. E o apoio para a análise de hoje diz que o Fluminense tem uma pressão inócua. O Fluminense pressiona o time adversário sem sem agredir. O Fluminense é arranhão sem unha. O Fluminense é voadora sem... Não existe o Fluminense, tá? O cenário do Fluminense hoje não existe, gente. Porque são 31 finalizações. E quantas dessas são perigosas? A do Samuel Xavier é uma finalização perigosa, meio que sem goleiro. A outra tentativa é a do Ignacio, numa boa tabela do Riquelme com um Arias no segundo tempo, que é um giro do Ignacio dentro da área que chuta bem de esquerda, o goleiro faz uma defesaça. Fora isso, é chute do Arias em jogada individual que foi perigosa e nada mais. É o Keno perdendo o gol dentro da pequena área uma das pouquíssimas chances criadas do Fluminense. Não sobra um monte de finalização pra fora, porque não sabe como terminar a jogada. Então ou chuta pra dentro da área, e hoje pelo menos os cruzamentos de escanteio foram um pouco melhores, mas ou chuta pra dentro da grande área e perde na cabeçada, porque ninguém ganha pelo alto nesse time, ou então chuta de qualquer maneira a bola pra fora. Esse é o Fluminense. Infelizmente, esse é o Fluminense do Mano Menezes. E aí, eu vou fazer um vídeo só sobre o Mano Menezes, tá? Não vou me ater muito no Mano Menezes nessa análise pocket aqui, não. Senão você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, tricolor. Tô aqui no Maracanã, na saída do jogo, depois do empate contra o Boa Vista. Aqui, inclusive o copo de hoje, tô vendo aqui. Domingo eu vou ao Maracanã. Às 9 da noite. Gente... Primeira coisa que tinha que fazer, o Ignacio deu entrevista na Zona Mista, o Mano Menezes deu coletiva. Primeira coisa era pedir desculpa ao torcedor, em nome do Fluminense e em nome da Ferj, que marca um jogo para 9 da noite. Falar, poxa, eu quero pedir desculpa ao torcedor que saiu de casa, a gente valoriza isso que ele fez por a gente. Era o mínimo, era pedir desculpa. Porque o torcedor veio 9 da noite para Maracanã, 8 mil guerreiros que estiveram aqui para ver esse jogo horroroso. O jogo em si teve movimentação, foi até bom, mas o que explica a escalação titular não conter Riquelme e Felipe. Aí você pode virar e falar assim, Gabriel, vou dar uma explicação que o próprio Gabriel deu no pré-jogo. Riquelme e Felipe não tem condição física ainda de ser titular do Fluminense. Ele entra muito depois, joga o segundo tempo como um todo, e o Isaac é titular com a mesma condição física do Riquelme e Felipe. Aí as explicações começam a não fazer muito sentido, porque o Riquelme e Felipe transforma o Fluminense em todos os jogos que ele entra. Nos que ele foi titular, ele foi bem no início do jogo, depois cai um pouco fisicamente. Eu não estou contestando a questão física do Riquelme Felipe, é fato. Ele não tem um físico ainda de profissional. Mas, gente, vai ter que sempre entrar para poder resolver. Ele não pode entrar de início de jogo para poder facilitar a vida do Fluminense dentro do jogo. Toda vez ele entra com o Fluminense atrás no placar. Aí começa a dificultar a vida do moleque. Hoje, metade do gol é dele. O passe é espetacular, o Fuentes vai bem, domina, rola, o Samuel Xavier com câimbra faz o gol. Show de bola. Mas toda vez ele vai ter que entrar para poder fazer assim, sempre com todo o jogo em cima dele, dificulta a situação, né?
começa a ficar um negócio complicado. Enquanto o Isaac no início do jogo, quem joga por dentro desaparece no Fluminense. E o Isaac tem desaparecido. Não estou condenando o Isaac, tá? Pra mim, inclusive, pelo que eu vi na base, joga até mais do que o Riquelme, mas não está funcionando. Tem um monte de coisa que não está funcionando. E o Riquelme entrando no segundo tempo pela ponta, a gente assiste a coletiva, o Mano Menezes vira e fala bem assim: ah, mas porque quem joga pela direita é o Arias. Então, né, como é que eu vou tirar o Arias do time? No segundo tempo ele não botou o Riquelme com o Arias? Então, peraí, né? Então o Riquelme só vai jogar o dia que o Arias se lesionar? Como é que funciona a parada? Enfim, tem muita coisa errada e esse 1-1, ele é reflexo disso. Dentro do jogo, o Fluminense é um time que tem dificuldade tremenda pra criar. É o que eu falei, o Mano Menezes hoje tentou espetar os dois laterais por dentro, tanto o René quanto o Samuel Xavier, espetados por dentro, fazer aquele que é, eu falei isso na época do Diniz aqui, é a receita pro time estéreo. Porque aí a bola vai no ponta, igual um time de handball. Vai no ponta, vem no lateral, do lateral vem no zagueiro, do zagueiro vem pros volantes, dos volantes vem pro zagueiro, vai até o outro ponta. Fica girando a bola pra um lado e pro outro. O Hércules passou bastante no primeiro tempo, tava aparecendo muito pro jogo. O Bernal tava roubando muita bola, mas o time depois parece que abaixa os ombros. E aí eu não sei se a galera começa com as teorias, né? Estão querendo derrubar o técnico. Eu não sei se é isso, cara, mas é fato que o time do Fluminense tem perdido rendimento ao longo do jogo. É um problema físico, tem que ser cobrado o Marcos Seixas, que é preparador, é um problema de recuperação, aí tem que ser cobrado o fisioterapeuta, o filé, é um problema de desempenho mesmo, tem que ser cobrado quem contratou e quem comanda, eu não sei. Eu sei que parece que são todos esses problemas juntos, porque não é possível que um time em 7 rodadas, enfrentando 6 times pequenos e só um clássico contra o Botafogo, esse time tenha feito 3 gols de bola rolando, sendo em 2 jogos só, 2 contra a Portuguesa e 1 hoje, aos 42 do segundo tempo. Não é possível que esse time tenha feito 6 gols, sendo 3 de pênalti. Não é possível que o Fluminense seja 9º colocado no Campeonato Carioca. Isso que tem Madureira e Maricá hoje, se o Madureira pontuar, passa a gente. Acho que tem que ganhar agora pra passar a gente. Não é possível que o Fluminense, faltando 4 rodadas para acabar o Campeonato Carioca, esteja virtualmente eliminado. Tudo isso leva a um estágio de vergonha que é inacreditável. É fora do normal. É fora da lógica. Não tem como a gente aceitar isso como normal. E aí eu volto lá para trás, para quando eu criticava muito aqui o Diniz, falando sobre as coletivas do Diniz, que eram problemáticas porque ele se mostrava na coletiva alguém incapaz de fazer o time evoluir. Pelo contrário, as coletivas dele mostravam que ele era alguém que estava evoluindo o time. O time parecia que jogo após jogo entrava pior do que entrava, porque ele não dava ré, ele não ajeitava o caminho. E o Mano Menezes está indo pelo mesmo caminho. Está sentando ali na sala de coletivas para defender o emprego dele. Hoje ele estava extremamente abatido, mas ainda assim nas perguntas onde era para ele admitir erros que ele ou o time dele cometeu, ele jogou a bomba para cima do Thiago Santos, que não é muito normal, mas é o que ele faz sempre. O Thiago Santos errou contra o Botafogo. O jogo estava 1-1, o Fluminense estava melhor, ele erra. O René hoje errou. O René tem um erro de marcação do Keno também, mas é um erro crasso de marcação dele, que não vê o lateral do Boa Vista passando no gol do Boa Vista. E depois que passa, não acompanha o Marcos Paulo, que é quem faz o gol. A gente tomou o gol do Marcos Paulo. Então, assim, são erros que acontecem. O René sentiu muito gol, começou a errar depois, foi substituído. Então, a situação é extremamente caótica. A situação é extremamente caótica. É um problema. O Mano Menezes vai precisar arrumar isso. Mas o cenário é que, será que é o Mano Menezes que vai arrumar isso mesmo? Será que é o Mano Menezes que vai ter tempo? Tem 2 clássicos aí agora. Vamos ver como é que vai ser essa segunda-feira. Mas, como eu falei, vai ter um vídeo só sobre o Mano Menezes aqui. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.